Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor Mário Vitor aqui, Geografia, e eu já quero começar essa aula perguntando para vocês quem gosta de desenhar aí? Desenhar mesmo, livre. Se eu falar assim para vocês, olha, quem conseguir desenhar certinho o caminho da sua casa até a sua escola vai ganhar chocolate infinito da Lindt. Será que vocês seriam capazes disso? Olha aí. Ah, professor, eu não gosto da Lindt, eu gosto da Cacau Show. Pois bem, quem conseguir fazer um desenho aí entre a sua escola e sua casa vai ganhar chocolates infinitos da Cacau Show. Pessoal, crianças, percebam, ao perguntar para vocês quem que gosta de desenhar, é quase uma perguntinha assim, inocente, né? Boba, porque quem que não gosta de desenhar? Não é verdade? Às vezes, quando a gente está em casa, quando a gente está ali num horário, num momento livre, a gente gosta de desenhar e tenho certeza que parte de vocês faz isso muito bem. E onde eu quero chegar com isso? Na nossa aulinha de geografia hoje, a gente vai compreender como é que funciona as representações do nosso espaço geográfico. Lembrem aí, na aula passada, a gente falou muito sobre o espaço geográfico, as relações do homem com a natureza, a capacidade que a sociedade tem de transformar os espaços. E agora, nessa aula de hoje, falaremos sobre a capacidade que temos de representar esse espaço. E aí, o desenho seria uma das formas mais simples e livres que a gente tem de representar o espaço. Representação da superfície terrestre. Há uma perguntinha aqui norteadora para que a gente possa se conectar com o nosso conteúdo. Como podemos representar lugares e paisagens? Como que podemos fazer isso? A gente sabe que o ser humano criou formas de representar o espaço geográfico para facilitar o seu desenvolvimento, facilitar a sua vida. Imaginem só o homem pré-histórico, o homem das cavernas. Será que aquelas figuras rupestres que os homens das cavernas faziam têm a ver com essa representação? O que vocês acham? Claro que sim, né? A gente sabe que lá na antiguidade, nas primeiras civilizações humanas, nós, com os homens, a sociedade, a gente já fazia essas representações. É claro que nós não tínhamos recursos de papel, caneta ou recursos tecnológicos, mas através das pedras era possível se fazer desenhos e registrar ali o que estava acontecendo na sociedade. Então, pensando nisso, a gente vai iniciar a nossa aula e eu tenho certeza absoluta que vocês já fizeram esse cara aqui. Todo mundo repete comigo aí do outro lado da telinha a palavra croquis. Vai, fala aí em voz alta. Croquis. Croquis. Eu tenho certeza que vocês já fizeram esse cara aqui, o croquis. Perguntei para vocês quem seria capaz de representar, de fazer um desenho da sua casa até a sua escola. E quando a gente faz um desenho desse, livre, quando a gente faz um desenho desse sem grandes técnicas, ou seja, o que está aqui na nossa cabecinha e passando para o papel, um desenho livre, esse desenho tem um nome. E na geografia levamos isso muito a sério. E o nome desse cara, o nome dessa representação se chama croquis. E aqui eu tenho, por exemplo, aqui uma casa, um parquinho, a gente tem uma escola, a gente tem aqui situações de desenhos livres, ou seja, de croquis, aonde visa facilitar a nossa compreensão. E olha que interessante, olha as características desse croquis. As medidas não precisam ser exatas, muito pelo contrário. Se a gente está fazendo um desenho de livre espontaneidade, ele não vai ser um desenho perfeito na sua métrica, nos seus espaços, nos seus ângulos. O mais importante aqui é a gente mostrar a localização. Lembra aí? Eu falei um desenho da sua escola até a sua casa. O mais importante é a gente tentar sempre criar essas referências de conexão sobre a localização, visando um uso prático. Aqui, estou dando um exemplo aqui, o caminho até a sua escola.
Crianças, assim como o croquis, a gente tem vários outros tipos de representação que vocês já devem ter até vistos em sala de aula. Uma representação muito comum que a gente tem é a planta. Quem mora em casa, por exemplo, já deve ter visto a planta da sua casa. E aí, é claro que eu não estou falando da planta do vegetal, né? Da planta vegetal. Eu estou falando da planta dentro da representação geográfica, uma planta cartográfica. É muito comum, por exemplo, quando a gente está no sinal de trânsito, parado, em grandes centros, aonde vem aquele pessoal panfletando alguma coisa e vira e mexe, sempre estão panfletando ali anúncios de empreendimentos imobiliários, anúncios de prédios sendo lançados para que os empresários ali do ramo imobiliário possam vender os apartamentos. Eles vão lá e entregam entre os carros, os panfleteiros entregam entre os carros um encartezinho que é uma planta relacionado ao imóvel, ao apartamento que está sendo vendido, ou a casa que está sendo vendida. Bom, mas afinal de contas, o que é isso? A planta é uma representação, essa sim, olha lá a palavrinha aqui, ela é técnica, ela já tem que ter as medidas muito bem definidas. Por quê? Porque a gente precisa entender a relação da proporção e da precisão daquilo que a gente quer representar. Então, se a gente quer representar uma casa, um apartamento, nós precisamos entender o tamanho dos quartos, o tamanho do banheiro, o tamanho da sala, e com isso ter, no final, uma ideia bem precisa de quão grandioso é esse apartamento ou essa casa. Então, chamamos de planta. Vocês que estão vendo o vídeo podem perguntar aí para a mamãe, para o papai aí, a planta de casa, principalmente para quem mora em casa. Fala aí, mãe, pai, eu posso dar uma olhadinha na planta aqui de casa? E aí, com certeza, eles vão te mostrar lá o que isso significa, né? É muito interessante, pessoal, porque a gente consegue ter realmente aqui uma representação precisa daquilo que a gente quer trabalhar. Então, diferentemente do croquis, onde essa representação ela é livre, ela não tem critérios técnicos específicos, a planta já possui. Uma outra maneira que a gente tem é a carta. A carta, ou chamamos de carta cartográfica, ela vai ter uma representação de áreas maiores, com muito mais detalhes. Por exemplo, o seu bairro ou a sua cidade. Alguém aí já fez pedido de lanche por aplicativo? Quem nunca, né? Pediu um iFood. Alguém aí já pediu um carro por aplicativo? A mesma coisa. Um Uber, né? Quem nunca pediu? E aí a gente entende lá no nosso aparelho celular, quando a gente pede, o layout que aparece para a gente, ó, é bem parecido com esse cara aqui, onde a gente tem a ideia exata de onde a gente está, a representação da onde a gente está, e a gente vê o trajeto, o qual o carro, no caso do Uber, que a gente chamou, por onde ele está vindo, ou do nosso lanche, né? Por onde o nosso lanche lá, o entregador também está vindo. E aí, olha lá que interessante. A gente tem a carta. A carta ela vai possuir um nível de detalhe muito forte. Como é que eu sei disso, professor? Porque a gente está vendo as ruas, a gente está vendo os prédios, a gente está vendo exatamente o itinerário, o caminho que o carro ou o entregador ele está fazendo, né? Outra característica dessa carta aqui, como a gente está vendo nesse modelo aqui, a orientação e a navegação, que é o que a gente faz habitualmente no nosso dia a dia ao manipular um aparelho de celular com internet, né? E eles só são possíveis por conta da tecnologia lá do GPS, que são aqueles sinais por satélite que ficam lá na atmosfera, que a emissão desses sinais vão fazer com que se gere todas essas informações. Aqui eu coloquei aqui o Google Maps. Quem nunca usou um Google Maps ou um Waze, né, como base para ter aí uma melhor localização. Então, galerinha, aqui eu tenho outro exemplo de representação, que é a carta. Muito bom.
Aqui a gente já aumenta, pessoal, um pouco a nossa complexidade, o nosso entendimento, que é o bloco diagrama. Olha lá, um bloco diagrama. Quando a gente trabalha com um bloco diagrama, a gente está relacionando com aspectos de fenômenos naturais. Como assim, professor? Agora eu não entendi. Pensa só, se eu falar para vocês sobre o relevo, um exemplo, o relevo. O que é o relevo, professor? Relevo são as formas da superfície terrestre. A nossa superfície tem várias formas. Se eu perguntar para vocês, qual é o relevo que Brasília faz parte? Onde é que está esse relevo? Brasília está inserido em qual tipo de relevo? E vocês já sabem que é o Planalto, né? A parte central desse Planalto, Planalto Central. Bom, e daí, professor? E daí, se eu quiser saber em detalhes o nível de representação do nosso Planalto, onde está a nossa cidade, o tipo de representação que eu posso recorrer de forma mais específica, com facilitação na visualização, é esse cara aqui, ó, o bloco diagrama. E aqui eu estou trazendo para vocês, nessa imagem, exatamente o tipo de relevo. Observem, olhem como é que a gente pode analisar a largura, a profundidade desse relevo, as oscilações que esse relevo traz. Olha lá, pessoal, os falhamentos que essa superfície tem ao longo desse relevo. Tudo isso é capaz de acontecer por conta da nossa interpretação desse cara aqui, dessa representação, chamado bloco diagrama. Então, é uma representação em perspectiva que mostra a altura, que mostra a largura, que mostra o comprimento, no caso do relevo. E esse relevo é um fenômeno natural. Legal? Facilitou agora, né? Bem tranquilo. Então, para que a gente não esqueça aí, o bloco de diagrama ele vai ter essas três dimensões aqui, ó. A altura, a largura e o comprimento. Legal? A visualização desse relevo, a gente pode identificar, por exemplo, montanhas, vales, rios. E por ser um fenômeno natural, ele é um processo, um entendimento geográfico, um processo geográfico. Tudo tranquilo? Tudo certo? Podemos seguir em frente? Vamos lá. E esse cara aqui? Ah, eu duvido se vocês já fizeram esse cara aí. Duvido, duvido. Quem nunca, né, pessoal? Inclusive, eu tenho certeza que vocês adoram fazer a maquete. Olha aí. Por que a maquete é tão legal de fazer, hein, pessoal? Porque quando eu era estudante do sexto ano, eu adorava fazer maquete, adorava fazer representações. Porque a maquete, ela consegue nos dar uma percepção, uma visão tridimensional, né? A gente pode reproduzir os espaços em tamanhos reduzidos e vamos permitir olhar os detalhes com facilidade. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma maquete sobre Brasília, eu conseguiria fazer isso tranquilamente? Tranquilamente. Se eu quiser fazer uma maquete sobre o Rio Amazonas, eu conseguiria fazer isso? Se eu quiser fazer uma maquete sobre a região Sudeste, região Sul, Nordeste, se eu quiser fazer uma maquete sobre a minha casa, meu prédio, sobre o condomínio aonde eu moro, seria possível eu fazer essa reprodução? O que vocês acham? Muito tranquilo, né, pessoal? E aí, tanto a altura quanto a largura e o comprimento, como eu falei, eles são aspectos muito interessantes dessa parte tridimensional aqui da maquete. Nessa maquete aqui, que a gente está observando nessa imagem, a gente está vendo aqui uma cidade, né? Uma parte de uma cidade muito grande. Aqui para trás, nessa imagem, tem uma distorção, mas nesse plano da paisagem aqui, vocês lembram aí desse conteúdo, plano da paisagem, que nós falamos aí na aula passada? Então, os planos da paisagem aqui, o primeiro, o segundo plano principalmente, eles estão bem evidentes, né? A gente já consegue perceber, por exemplo, aqui, um nível de transformação desse espaço, o espaço geográfico, muito forte aqui nessa cidade, nessa maquete aqui.
Então aqui eu tenho grandes torres, que pode ser talvez um prédio comercial ou uma igreja. Nesse caso específico, a gente não vai saber com detalhes, mas aqui a gente pode ter outro espaço aqui, ó, até um estádio de futebol pode ser esse cara aqui. Aqui a gente já tem um complexo de prédios, pode ser que um condomínio. Aqui a gente tem um pouquinho de vegetação, né? As avenidas bem largas. A gente tem aqui um outro complexo de prédios que também possa ser um condomínio. Ou seja, tudo aqui está sendo representado por um tamanho muito reduzido, mas que com a finalidade de fazer com que a gente entenda aquilo que a gente está vendo, né? Através desse tipo de representação. Então, olha lá o quanto que a gente já viu. Croquis, depois a gente viu a carta, depois a gente viu o bloco diagrama e agora a gente está vendo a maquete. Muito legal. Todas elas são formas de representação do espaço. Pessoal, e aqui vem talvez o que mais a gente tem costume de observar, que são os mapas, né? Alguém de vocês já viram um mapa físico de perto? Não um mapa digital, digitalizado, um mapa físico. Vocês já viram, já tiveram essa noção do mapa físico? Como é que é legal? É porque a geração de vocês já é uma geração da informação, né, pessoal? Então, às vezes é comum vocês não terem percebido, visto, pegado ainda no mapa físico, no mapa grande, que é muito legal. E aí, pessoal, o mapa ele vai ser uma representação reduzida e ele vai permitir uma representação específica de um bairro, de uma rua. Imagine na sua rua. Eu quero fazer um mapa da minha rua. Quero fazer um mapa do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do continente. Se eu quiser fazer um mapa do mundo inteiro, o mapa mundi, também é possível, né? E nesses mapas, a gente pode ter vários tipos de informação. Como o que, professor? Num mapa, eu posso ter, por exemplo, a informação de uma população, aonde eu possa ter o predomínio de uma população mais velha. A palavra predomínio significa muito de alguma coisa, predomínio. Então, se eu tenho o predomínio de pessoas mais velhas, eu tenho um grande número de pessoas mais velhas. Ou então eu quero saber se temos um grande número de pessoas de recém-nascidos, né? Ótimo. Vamos entender então se uma cidade A ou B, um país A ou B, possui um grande número de recém-nascidos. Para esse tipo de mapa da população, ele tem um nome específico na geografia, que é o mapa demográfico, que vocês já devem ter visto em sala de aula. Mapa demográfico. Bom, temos outros tipos de mapas, como os mapas econômicos, que vão estudar as relações de produção econômica de uma cidade, de um país. A gente vai ter os mapas físicos. A palavra físico, mapa físico, quer dizer na geografia algum mapa em relação a algum aspecto natural. Na geografia, tudo que é natural chamamos de físico. Por exemplo, o mapa climático do Brasil seria um tipo de mapa físico. Se eu quiser falar sobre os relevos do Brasil, seria outra forma de ter um mapa físico. Legal? Bom, no mapa a gente tem alguns elementos, como a localização, como a orientação, que é importantíssimo, falaremos sobre orientação até na próxima aula. E os mapas, eles visam eles visam melhor alcance para os estudos geográficos. Então, se eu estiver falando com vocês sobre uma aula, sobre uma cidade, um país, olha o quanto que seria mais rico na nossa aula, o quanto que seria mais interessante se a gente utilizasse também os mapas. Então, ele vai ter é uma grande ferramenta para os estudos geográficos. Pessoal, e os mapas, eles só conseguem ser representados de uma maneira bem legal, porque a gente tem o auxílio desses caras aqui, ó, a cartografia
e o sensoriamento remoto. Eu vou deixar agora aqui só a imagem do slide. Olha lá. Então, aqui eu tenho a cartografia e o sensoriamento remoto. Cartografia é isso que a gente está falando aqui, pessoal. É a ciência que produz e estuda os mapas, desenvolve, elabora os mapas. Ele vai combinar várias técnicas artísticas para que esses mapas possam ser realizados, confeccionados, né? E por outro lado, a gente tem esse cara aqui, o sensoriamento remoto. Sensoriamento vem de sensor, sensor remoto. Por quê? Porque esses sensores remotos, eles estão nos satélites, eles podem estar nos drones, eles podem estar nos aviões, por exemplo. Lá nos aviões, é quando os aviões eles são equipados com fotografias, câmeras fotográficas específicas e que vão realizar fotografias aéreas, assim como os drones, né? Só que os drones eles vão voar mais baixo do que os aviões. Olha essa imagem aqui que interessante. Aqui eu tenho um satélite. O que é que esse satélite está fazendo aqui? Ele está captando, no caso, ele quer captar a imagem desse pedacinho aqui do planeta Terra, que no caso é uma floresta, né? Então ele está aqui fazendo o mapeamento dessa floresta. Só que ele poderia usar esse mapeamento para qualquer outra finalidade. Nesse caso, nesse exemplo que a gente está falando aqui, é da floresta. Lembra que eu falei para vocês dos tipos de mapas? Legal. Então, olha lá, esses dois que aparecem aqui, que nós falamos, né? O mapa físico, que ele vai mostrar os elementos naturais, que podem ser o relevo, rios, vegetação, clima, etc. A gente pode mostrar também um mapa, como é que é o nome do mapa da população? Demográfico. Ótimo. População, demografia. Demografia significa a ciência de estudar as populações, as dinâmicas populacionais. Nós vamos aprender isso mais a fundo lá na geografia do 8º ano, quando vocês estiverem lá. Bom, ele vai analisar a quantidade de habitantes, a distribuição dessa população, o crescimento, a densidade demográfica, são aspectos da população. Chamamos isso então de mapa demográfico. Pessoal, um mapa, para ele ser um mapa, ele precisa ter os seus elementos, que você já deve ter visto em aula, em sala de aula, esses elementos, como o título do mapa, ele vai, obviamente, indicar o tema daquele mapa, né? Ele vai ter a legenda, que ele vai explicar os símbolos que estão sendo utilizados, as coordenadas ali, as latitudes e longitudes, a parte da orientação, principalmente sinalizada pelo norte geográfico. Os mapas, eles sempre vão dar esse apontamento para o norte, aonde a gente possa achar os outros pontos cardeais e colaterais no mapa, mas ele sempre vai dar o norte como base. A escala do mapa, que é uma relação de proporcionalidade, relação entre o mapa e a realidade. Então, a gente tem esse cara, a escala, e temos da onde esse mapa ele foi produzido. No caso, a fonte, da onde que é esse mapa? Quem foi que fez o mapa? Foi o IBGE? Foi a escola? Foi um instituto? Foi uma universidade? Quem fez o mapa? Então, a fonte sempre vai ser o local da onde esse mapa é extraído. Legal? E aqui eu quero apresentar para vocês aqui uma questãozinha. Vamos fazer esse exercício aqui antes de verificarmos o gabarito, hein? Então vamos lá. Qual é a principal finalidade das diferentes representações da superfície terrestre, como croquis e plantas no estudo da geografia e, por exemplo, no planejamento urbano? E aí, qual que é a finalidade? O que vocês acham? É dificultar ou é facilitar? Dificultar ou facilitar o quê? A compreensão, né? A análise, o planejamento, a comunicação. Imagina se vocês, agora, cada um de vocês que está vendo o vídeo, se vocês sejam responsáveis por algum setor da cidade aqui. No caso, vamos botar Brasília, né? Alguns de vocês são responsáveis pelo transporte de Brasília, outros são responsáveis
pelo saneamento básico de Brasília. Outros de vocês são responsáveis pela segurança pública de Brasília. Vamos pensar nesse exemplo. Vocês acham que os mapas eles iam ajudar vocês a compreender, a analisar o espaço para vocês poderem ter ações ali dentro daquele espaço? O que vocês acham? Vai facilitar ou não? Sabemos que sim, né, pessoal? Então, a finalidade aí vai ser melhorar o entendimento, a compreensão, o planejamento simplificado ou detalhado daquele espaço onde a gente está fazendo essa análise. Legal? E a pergunta número 2. Entre o croquis e a planta. Vamos lá, eu tenho o croquis e eu tenho a planta. Qual das representações vai oferecer mais detalhes e precisão? Por quê? Qual que vocês acham que vai ser? A planta ou o croquis? Lembra aí, croquis é um desenho livre, sem técnica. Já a planta vai ser um desenho que vai ter que ter uma representação técnica. Então, qual que vai ter mais riqueza de detalhe? Se a gente está falando de detalhe, então a gente só pode entender que a planta vai oferecer um maior detalhe, né? Aonde as medições, os símbolos, todos utilizados, vão oferecer esse maior nível de detalhamento do que o croquis, que é um desenho mais livre, sem rigor, sem escala. O croquis não é um desenho focado nesses elementos técnicos essenciais que a planta tem que ter. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima. Um abraço para vocês. Valeu!